Amém. Saudar a todos com a paz. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 5. Todos acharam? Amém? Diz a palavra do Senhor. 5. Diz a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou-se dos seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: só até aí. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo pela tua palavra, Pai. E peço a Deus que nessa noite o Senhor venha ministrar aos nossos corações com algo do alto, não vindo do meu coração, mas vindo do teu coração, Senhor. Que eu seja um instrumento em tuas mãos e vidas aqui sejam alcançadas, Senhor. A tua palavra penetre nos corações, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Pois os irmãos estavam já em pé. Eu não sei se os irmãos já repararam, eu não sou contra os pregadores que fazem isso, mas tem pregadores que chegam aqui e falam: vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus, né, para poder ler a palavra. Só que se nós formos na época de Jesus, sempre que alguém ensinava e pregava, ele pregava sentado. Então, esse negócio de você precisar, né, a reverência está no coração. Então, por isso que muitas vezes nós lemos a palavra e nós não pedimos os irmãos para ficarem em pé. Isso é um hábito que veio, sabe, de muitos anos, mas é um dogma, tá? Não é algo bíblico. Então, por isso que nós, quando lemos a palavra, senão já pensou, se em reverência nós tivermos que ler, se nós lermos vários versículos durante a palavra, levanta, senta, levanta, né? Então, não é necessário. Mas vamos à palavra. A palavra que Deus colocou no meu coração, o tema é ser discípulo. E na segunda-feira desde segunda, eu queria pregar sobre outra coisa. Eu até preparei uma palavra, só que Deus falou: você não vai pregar sobre isso. Eu disse: Senhor, mas eu quero pregar sobre isso. Ele disse: não, você não vai pregar. E a pregação já estava pronta e Deus falou não. E quando chegou, Deus falou, aí eu disse assim: Senhor, se não é sobre isso que eu vou falar, o que eu vou falar? E Deus não me dando, passou terça, passou quarta, passou quinta, passou sexta, quando chegou no sábado, o Senhor colocou a palavra no meu coração e disse: essa é a palavra que eu quero falar com o meu povo. E a palavra é ser discípulo. Esse versículo que nós falamos, fala, Jesus, a Bíblia diz que ele, vendo as multidões, ele subiu e sentou-se para ensinar. E como eu falei, era o hábito, sentar-se para ensinar a quem? Aos discípulos. Jesus sempre era seguido por quem? Pelas multidões, pelos discípulos. Só que a motivação era diferente. As multidões estavam seguindo Jesus por causa de quê? Por causa de milagre. Queriam receber milagre. A única coisa que eles queriam é o quê? Milagre. E os discípulos queriam algo mais. Queriam o Senhor Jesus. Queria receber ensinamento. Nossa igreja é uma igreja de discípulo. Pode ter pessoas com motivação de multidão? Pode. Não que Deus não dê o que a multidão quer. Ele era seguido por multidões e discípulos. As multidões queriam receber o quê? Milagres. E o que Jesus fazia? Realizava milagres. A Bíblia diz: onde Jesus passava, os milagres aconteciam. A Bíblia diz que nem um livro, não teria como escrever no livro. Que aqui você pode contar uma quantidade de milagres nos evangelhos, mas diz que você nem no livro você conseguiria escrever todos os milagres de Jesus que ele realizou. Então foi muitos milagres. Jesus ia passando, muitas pessoas iam sendo curadas. Então o que a multidão queria era milagre, eles recebiam o quê? Milagre. Muitas vezes, quando nós chegamos para o Senhor Jesus, nós chegamos como multidão, querendo o quê nas nossas vidas?
Precisando de quê nas nossas vidas? Milagres. Muitas vezes chegamos na casa do Senhor pela dor, porque estávamos angustiados, por estarmos passando por luta, por estarmos enfermos. E chegamos como multidão, mas quando chegamos aqui nos apaixonamos por esse Jesus. E não passamos a não ser mais multidão, e passamos a ser o quê? Discípulos. Mas muitas vezes hoje estão se abrindo igrejas para multidões. Estão abrindo igrejas para receber. Tem um louvor que nós cantamos: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Mas para a multidão, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, eu vou embora. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, eu vou fazer. Era assim a multidão que seguia Jesus. A multidão estava ali. Se Ele não sentisse, não recebesse o milagre, a cura, Ele disse: o que eu estou fazendo aqui? Nós não. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta continuar fechada, Ele continua sendo Deus. Porque o discípulo, ele não olha para o milagre, ele olha para o Senhor. O milagre acontece, é consequência de seguir ao Senhor. E nossa missão é gerar o quê? Discípulo. Nossa missão não é gerar multidão. Porque é mais fácil gerar multidão. É mais fácil eu chegar aqui, colocar a igreja e dizer: irmãos, olha, milagre, olha, vamos botar ali uma faixa escrita aqui: aqui é lugar de milagre. É lugar de milagre. Você vai parar de sofrer? Não, você vai continuar, você vai ter sofrimento. Eu não posso mentir. A nossa missão é gerar discípulo. A palavra de Deus diz: ide, fazei o quê? Discípulo. Discípulo gera discípulo. Quem pensa como multidão vai gerar o quê? Multidão. Mas se nós somos discípulos, nós vamos gerar o quê? Discípulos. Você é discípulo. Não pense que é o pastor somente, não. Aquela pessoa que você prega com sua vida lá fora. Você sendo discípulo, quando ela chegar, ela vai querer ser igual você, discípulo do Senhor. Discípulo é o primeiro termo. Aqueles que seguiam Jesus lá no início, verdadeiramente seguiam a Jesus, não seguiam os milagres. Seguiam o milagre, nós já falamos, era o quê? Multidões. Mas aqueles que verdadeiramente seguiam Jesus, era o que primeiramente? Discípulos. Nós temos vários nomes que nós somos chamados. O que eu mais gosto é servo e discípulo. Os outros nomes eu gosto também. Nós somos chamados de discípulo. Lá fora é difícil alguém falar assim: aquele ali, ó, que está passando é discípulo lá da igreja. O que eles falam? Crente. Eu gosto de ser chamado de crente. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos chama de crente. Nas cartas de Paulo, nós somos chamados de crente. Só que nós somos igual papagaio. Você já ouviu alguém falar isso ou você já falou? Alguém perguntou: você é crente? Não, eu não sou crente não, porque crente até o diabo é crente. Quem já ouviu isso? Ninguém nunca ouviu isso. Já ouviu? Se alguém perguntar: você é crente? Eu sou crente sim. Eu vou dizer: não, até o diabo é crente, porque o diabo é melhor do que eu. Ele crê, eu não creio. Não sou crente não, porque até o diabo é crente. Então você está dizendo: eu não creio, o diabo crê. Quando alguém te identifica, se alguém passar e falar que ele é crente, está identificando o quê? Como aquele que crê no Senhor Jesus. E o crer, gente, o diabo, até o diabo é crente, ele sabe que Deus existe. Mas quando fala de crente, fala daquele que crê. O mesmo termo que é usado para aquele que crê e for batizado, será salvo. Não é porque a pessoa acredita que existe um Deus que ela crê, como diz a palavra, crer. Esse crer quer dizer realmente você se entregar ao Senhor, você abrir o coração para o Senhor, você ser do Senhor. E quando alguém me pergunta: você é crente? Sou crente.
Sou crente, sim. Você é cristão? Eu sou cristão, sim. Cristão, para você ver, foi um nome que foi dado para os discípulos, mas ele foi adotado por nós. Cristão quer dizer Cristo pequeno. Somos cristãos? Somos, porque nós servimos a Cristo. Então não importa o nome. Sou evangélico, sim, porque sigo o evangelho. O nome que me der está bom. O importante é estar no caminho, seguindo a Cristo. Todos esses nomes, se for verdadeiro seguidor, se resume a quê? A discípulo do Senhor. Eu queria colocar algumas características do discípulo que a Bíblia... Eu não vou trazer algo meu, eu vou trazer algo da palavra. Tudo que eu vou falar, estou trazendo dentro da palavra. E eu queria trazer características de um discípulo. Essas características que ensinou não foi o homem, foi o próprio Senhor Jesus. Porque nós somos discípulos. Sabe o que significa discípulo? Aprendiz, aluno. Isso é, nós somos aprendizes, nós aprendemos com Jesus. O próprio Senhor algumas vezes falou: aprendei de quem? Do pastor? Não, aprendei de mim. E nós somos discípulos, nós seguimos a Jesus, nós não seguimos o pastor, tá? O pastor ama vocês, mas vocês não me seguem, tá? Vocês não são os meus discípulos. Teve uma época na igreja de Corinto que as pessoas começaram a dizer: eu sou discípulo de Apolo, eu sou discípulo de Paulo. Aí o apóstolo Paulo, vendo aquilo, disse assim: vem cá, está todo mundo entendendo errado. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Não foi pastor Rogério, não foi Paulo, não foi Apolo que morreu por ninguém. Quem morreu por você, por mim, foi Jesus. Então os discípulos aqui são discípulos de Jesus. Eu só vou conduzindo como pastor ali, o rebanho não é do pastor aqui que está conduzindo, mas é do Senhor. Então, as características do discípulo: primeiro lugar, priorizar Jesus. Preste atenção nesse versículo. Não precisam abrir, porque por que, pastor, o senhor não vai pedindo para abrir todos os versículos? Porque eu prego em 30 e poucos minutos. Se eu pedir para abrir todos os versículos que eu leio, eu vou levar mais ou menos 45 a 50 minutos. Então, é melhor você prestar atenção no versículo que eu estou lendo. Lucas 14, 26 diz: se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, mulher e filho, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Então a primeira característica para ser um discípulo de Jesus: priorizar Jesus. Aí falou, tem gente que fala assim: pastor, mas eu não entendi. A palavra diz: aquele que não aborrecer pai e mãe. Então o filho tem que aborrecer os pais, tem que aborrecer a esposa, tem que aborrecer o filho. Algumas versões piores, a tradução está pior, que diz: aquele que não odiar pai, mãe, esposa, filho, então é para eu odiar. Não. No original essa palavra diz: esse aborrecer significa aquele que não amar menos pai, mãe, esposa, filho, ou sua própria vida do que a mim, não pode ser meu discípulo. Tanto é que se você for no Velho Testamento, diz, os irmãos estão acompanhando a novela lá, de Gênesis, estão vendo Lia, Raquel, lá no Velho Testamento diz que Jacó, ele aborrecia a Lia, e ele amava Raquel. Então esse aborrecer quer dizer amar menos. Então, quando você lê esse texto, não diz assim: olha, eu vi no texto, então eu tenho que aborrecer minha esposa de qualquer maneira. Eu tenho que aborrecer meu filho, eu tenho que aborrecer minha esposa. Não, você tem que amar menos a sua esposa, você tem que amar menos o seu filho do que a ele. Amar menos a minha esposa não quer dizer que eu vou amar ela pouco. Até o contrário, quando eu começo a amar Deus sobre todas as coisas, quando eu começo a servir o Senhor, o meu amor pela minha esposa não diminui, aumenta. O meu amor, quando eu ponho Deus em primeiro lugar, o meu amor pelo meu filho não diminui, ele aumenta. Quando eu estou amando a Deus sobre todas as coisas, o meu amor por Deus, pelo próximo, não diminui, ele aumenta.
Quando eu estou colocando Deus acima de todas as coisas, o meu amor por mim mesmo. Quantas pessoas, quando conhecem Jesus, não têm amor próprio, não se amam, não gostam das suas vidas, mas quando conhece o Senhor, Deus modifica, aí você ama Deus sobre todas as coisas. Você que não conseguia se amar, começa a se amar. É assim que funciona. Então a Bíblia diz que aquele que não priorizar, aquele que não amar mais o Senhor, porque Jesus, o Senhor Jesus, Ele não aceita ser o segundo, mas eu sei que isso é um processo. Como assim, pastor? Quando nós entramos, começamos a seguir a Cristo, nós podemos falar de boca, mas de coração é difícil amar mais a Deus do que o Filho. Quando nós começamos a seguir a Cristo, é fácil falar, mas é difícil amar a Deus mais do que os pais. Mas à medida que você é discípulo, você vai caminhando com o Senhor, você vai amando mais a Deus. E com o tempo você vai dizendo, verdadeiramente, esse amor vai tomando conta do teu coração, e quando você vê verdadeiramente, você é um discípulo, e você começa a priorizar Deus em todas as áreas. Deus começa a ser mais importante que o filho, que o pai, que a mãe, que a esposa, que a tua própria vida. O seu viver, aconteceu com o apóstolo Paulo. Chegou um ponto do apóstolo Paulo falar, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe o que ele queria dizer? O mais importante na minha vida hoje, não é tudo que eu tenho, não é tudo que eu sou, mas o mais importante na minha vida hoje é Cristo. Ah, pastor, eu ainda não sinto esse amor pelo Senhor. Você vai sentir. Eu não consigo ainda amar Deus sobre todas as coisas. Você vai sentir, porque isso é mandamento. Isso não é que, então eu vou ver. Não é mandamento. Você amar Deus sobre tudo. A segunda característica daquele que é discípulo, que o próprio Senhor Jesus, não sou eu que estou falando, Jesus falou, renunciar por Jesus. Olha o que diz Lucas 14:33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós, que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Eu vou dizer uma coisa, cada vez mais, as pessoas renunciam menos por causa de Jesus. Por isso que a palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos, o quê? Esfriaria. Sabe por quê? Porque cada vez mais nós entramos para servir o Senhor e falamos assim, Senhor, olha só, eu estou te servindo, mas eu vou te servir do meu jeito. Antigamente, quando nós nos convertíamos, nós falávamos, eu vou te servir, eu vou servir do teu jeito. Uma vez chegou um jovem rico para o Senhor Jesus e falou assim, Senhor, o que eu faço para entrar no reino dos céus? Aí aquele jovem rico chegou assim e disse assim, segue os mandamentos do Senhor. Aí aquele jovem rico disse, eu já sigo os mandamentos do Senhor. Quando ele falou aquilo, o Senhor chegou assim, então tudo bem, vai lá, vende tudo que tem, dá aos pobres e siga-me. A Bíblia diz o quê? O jovem baixou a cabeça e foi embora. Ele não estava disposto ao quê? A renunciar. Jesus renunciou a própria vida por mim e por você. Ele não precisa da palavra de Deus. Não diz, não pense que foi Judas que entregou, Judas traiu. A Bíblia coloca que Jesus se entregou por mim e por você. Ele podia viver muito mais anos se ele quisesse. Tem um louvor, eu não vou cantar, mas uma parte da letra eu vou ler. Esse louvor, muitos dos irmãos conhecem. Se tivesse no louvor, nós cantaríamos assim, ó. Mas será que nós teríamos condições? Seria verdadeiro do nosso coração cantar esse louvor? O louvor diz, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti, estou apaixonado. Será que nós teríamos condições de louvarmos de todo o coração, dizendo a verdade? Senhor, abro mão de tudo por ti.
Quando muitas vezes nós não abrimos mão de coisas pequenas por causa do Senhor. Não abrimos. O Senhor está falando no nosso coração, renuncia, é por mim. É discípulo, renuncia. Nós não queremos largar nada, meu irmão. Não queremos abandonar nada. Senhor, me aceita do jeito que eu sou. É assim que nós queremos servir ao Senhor. Me aceita do jeito que eu sou. Ah, Senhor, eu faço isso. Me aceita do jeito que eu sou. Eu ando nesse lugar. Me aceita do jeito que eu sou. Eu falo o que eu quero. Me aceita do jeito que eu sou. Renuncia, renuncia, renuncia. E você vai ver o quanto Deus vai trabalhar. Vai fazer maravilha na tua vida. Terceira característica daquele que é discípulo do Senhor: levar a sua cruz. Lucas 14, 27 diz: quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Tem gente que até brinca, né? Poxa, essa minha esposa é minha cruz. Minha sogra é minha cruz. Irmão, não é nada disso. Quando Jesus fala da cruz, é porque naquela época, quando a pessoa ia ser crucificada, ela carregava o quê? A sua própria cruz. Aquele que não levava a sua própria cruz. Então quem levava a cruz era a própria pessoa. Você levava a cruz para ser crucificado. E a pessoa colocava a cruz e tinha que passar o quê? Pela cidade. E quando você passava com sua cruz pela cidade, aquele que te via, sabia, aquele que eu estou vendo carregando a cruz, eu não vou ver nunca mais. Você já entendendo o que o Espírito Santo está falando? Quando você pega a tua cruz e começa a seguir Jesus, não tem como retroceder, não tem como voltar atrás. Olha, como diz aí, tem gente que você vê fazendo coisa errada, você fala, está num caminho sem volta. Um verdadeiro discípulo está num caminho sem volta, porque ele não retrocede, ele não volta. Quando você vê um servo, um discípulo do Senhor, esse não vai voltar atrás. O verdadeiro discípulo não volta atrás, meu irmão. Ah, tem gente que desiste. Alguns desistem no caminho. Alguns que são discípulos desistem no caminho. Muitas vezes, sabe por quê? Por palavras duras, como essa que eu estou tendo que trazer nessa noite. Porque teve uma certa vez que o Senhor veio com uma palavra dura. E sabe o que aconteceu? Os discípulos começaram a ir embora. Discípulo, não foi multidão. Os discípulos começaram a ir embora e Jesus perguntou. Ah, por causa das palavras duras, eles foram embora. O Senhor Jesus chegou para aqueles discípulos que restaram e falou assim: vocês não vão não? Sabe o que o apóstolo Pedro falou? De jeito nenhum. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Discípulo ouve palavra dura, entra no coração e guarda, é confrontado pela palavra. Eu estou sendo confrontado pela palavra do Senhor. Eu tenho que ser confrontado e me submeter a essa palavra. Isso é discípulo. Multidão, meu irmão, se aqui tivesse uma multidão, eu te garanto uma coisa: aqueles que aqui estão não voltariam mais. Eu quero milagre, o pastor está falando de renúncia. Eu quero milagre, o pastor está falando de amar mais a Deus do que minha esposa, meu filho. Eu quero milagre. A quarta característica daquele que é discípulo de Jesus: permanecer na palavra de Cristo. Jesus disse, João 8,31, dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois os meus discípulos. O irmão Licínio, na escola bíblica dominical, falou isso. Nós temos que permanecer o quê? Na palavra.
O que a missionária Maria Olinda pregou aqui sobre o quê? Nós temos que ser obedientes. O quê? A palavra. Sabe por quê? Hoje, para as igrejas estarem cheias, nós estamos cheios, mas com a palavra. Porque aqueles que são discípulos querem a palavra. Mas hoje, para as igrejas ficarem cheias, a palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo fala, que as pessoas estão trazendo o quê? Fábulas. Agradáveis é o quê? Ouvido. Porque a sã palavra, a sã doutrina, traz comichão, traz irritação, incomoda. Então, para que as pessoas não se incomodem com a palavra, o que muitos estão trazendo? Fábulas, segundo aquilo que o coração dos homens querem o quê? Ouvir. Então, como discípulo, nós temos que permanecer na palavra do Senhor. Irmão, permaneça na palavra. Se um dia o pastor Rogério vier aqui com outro evangelho, porque a Bíblia fala que nos últimos dias chegarão aqueles com outro evangelho. Se um dia eu chegar aqui com outro evangelho, procura outra igreja. Se um dia eu chegar aqui pregando algo que não esteja na palavra, procura outra igreja. Porque eu tenho como pastor, como todos os líderes aqui, tem permanecido o quê? Na palavra. A escola bíblica dominical, nós temos permanecido aonde? Na palavra. Os discípulos, hoje muita coisa tem sido trazida. Fábula, heresia, coach. Não precisamos de palavra. Ah, pastor, você é contra coach? Não, dentro de consultório, em cima de púlpito é palavra, é pregação. Não palavra motivacional, não. Nós não precisamos de palavra para motivar, para trazer motivação, é a palavra. Simplesmente a palavra, ela já traz motivação. Mais uma característica. Nós já estamos terminando. Daquele que é discípulo de Cristo. Ame o próximo. João 13:35, o Senhor Jesus disse: nisso conhecerão todos que são os quê? Os meus discípulos, se tiver amor uns para os outros. Quem eu tenho que amar? Todo mundo. Gente, isso é processo. Não pense que você já vai chegar para Jesus amando todo mundo. Isso é processo. É processo de santificação, é processo de caminhar e ser discípulos de Jesus. Quando nós começamos a caminhar com o Senhor Jesus, você começa a pensar diferente. Eu estava vendo um pastor falando, e muito engraçado, que ele disse que quando ele se converteu, tinha uma pessoa que ele odiava. E esse pastor disse que o primeiro pensamento dele, sabe qual era? Mesmo já na igreja, eu vou matar esse infeliz. Ele disse que passou um tempo, ele disse assim: eu não quero mais matar ele, mas que alguém mate esse infeliz. O terceiro pensamento era: não quero que ele morra, mas eu quero que ele sofra. Quarto pensamento, isso caminhando com Jesus. Olha o processo. Depois, não desejo mais o mal para ele. E por final, sabe como ele já estava dizendo? Eu amo esse homem. É processo. Não adianta que você vai chegar para Jesus já amando o seu inimigo, não. Mas amai os vossos inimigos. Então você tem que fazer força. Sabe como eu aprendi a amar aqueles que me perseguem? Aqueles que fizeram mal contra mim? Orando por eles. Sempre que alguém fazia mal para mim, eu caía de joelho e começava a orar todo dia por ele. E Deus começava a modificar aquele sentimento que eu sentia por ele. Primeiro eu não gostava de Senhor, como eu vou orar por esse infeliz? Não é verdade? Como eu vou orar por aquele que me deu uma rasteira? Como eu vou orar por aquele que me traiu? Aí todo dia eu orava. E automaticamente o sentimento que eu sentia, que não era de amor, eu começava a sentir amor. Então é algo espiritual. É algo que vem de Deus. É algo que nesse mundo não é possível. Mas no reino de Deus, Deus age quando você verdadeiramente quer.
E depois você começa a dizer assim, Deus, é de Deus mesmo. Eu consigo amar esse infeliz. Ele fez tanta coisa comigo, mas eu não quero o mal dele, eu quero o bem dele. É isso que Deus quer de você. Isso é ser discípulo. Uma característica. Não dá para ouvir. Dá muito fruto. João 15:8. Para terminar. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E assim sereis o quê? Meus discípulos. Quando fala de fruto aqui, podia falar, deis muitos frutos. Não. Muito fruto. Se você for ver lá na palavra de Deus, quando fala do fruto do Espírito, não está no plural, está no singular, mas vai citando os frutos. Então, que seja gerado em nós, esse sentimento aqui seja uma realidade. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito. Amor, que nós falamos. Alegria. Alegria vem de Deus. Por isso que algum irmão fala assim, eu nasci para sofrer, eu sigo a Jesus, mas nasci para... Isso não vem de Deus. O que vem de Deus é que você nasceu para ser feliz. Em Deus você tem que ser feliz. Pastor, mas você é feliz? Se eu sou feliz é porque Jesus me deu essa felicidade. Um dia desse ele falou assim, eu nunca vi você mal-humorado. Se nunca você me viu mal-humorado é porque vem de Jesus. A pessoa convive com você todo dia, não te viu mal-humorado é porque é Jesus, meu irmão. Então, show mau humor. Tem alguém aqui que está sempre mal-humorado, que Deus trabalhe no teu coração. A alegria do Senhor possa estar na tua vida. A paz. Pastor, eu só vivo angustiado. Fruto do Espírito, Deus quer que você tenha paz. Benignidade, bondade, fazer o bem, fidelidade, mansidão. E por último, domínio próprio. Meu irmão, nisso eu fui trabalhar, domínio próprio. Eu sempre fui tranquilo. Mas antigamente, quando eu pegava no volante, eu me transformava. Eu ficava nervoso. Eu ficava bravo. Eu xingava o xingamento de crente. Já viu? Seu feio, seu bobo. O cara me dá feio, seu feio. Aí eu falava feio, gritava, meu feio. Um dia eu estava com o Vitor, passou um cara reclamando de Vitor. A gente estava dirigindo, o cara passou, acho que chamou de bobo. Aí Vitor falou, esse é crente. Chamou de bobo. Mas eu ficava nervoso mesmo. Me lembro que uma certa vez eu estava dando carona para o pastor, esse barbeiro reclamando, o pastor me olhando espantado. Eu disse assim, Deus, não posso errar. Eu não posso me transformar no volante, me dá domínio. Eu consiga me controlar a cada momento, em cada atitude. Deus trabalhou isso no meu coração. É Deus. Não pense que eu mudei por mim, foi o quem? Deus. Vamos nos colocar de pé. Todos os discípulos de Jesus. Sabe por que recebemos e aceitamos a palavra de Deus? Porque nós somos discípulos. Se nós fôssemos multidão, sabe o que nós estaríamos fazendo quando o pastor pregou? Mexendo no WhatsApp. Pensando no dia da manhã. Se desligar, não ouvia nada. Mas nós amamos a palavra de Deus. Gente, como eu amo quando Deus puxa a minha orelha. Como eu amo. Porque eu vejo o cuidado que Ele tem comigo. Pai que disciplina não é porque Ele não ama, é porque Ele ama. Pai que não disciplina é aquele que nem liga para o filho. Não é verdade? Às vezes você vê uns garotos, faz o que quer. Sai correndo, o pai está lá batendo um papo e hoje. Às vezes eu olho e eu digo assim, se fosse meu filho, estaria ali ligado lá. O garoto não cai, foge para a rua porque não quer. Pai que ama, que o nosso Pai nos ama, Ele presta atenção em nós, Ele nos disciplina, Ele nos ensina o caminho.
Através do que? Nos guia através da palavra. Que essa palavra fique guardada no teu coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Queria que cada irmão agora colocasse a mão no seu coração. Tem alguma dessas características de discípulo, de repente, que você ainda não tem na sua vida, ou eu não tenho na minha vida. O Senhor possa trabalhar no meu coração nessa noite. Que possa ter o agir de Deus na minha vida, que possa haver o agir de Deus na tua vida nessa noite. Você não veio nessa noite por acaso. Você veio nessa noite para ser tratado pelo Senhor. Você veio nessa noite para Deus agir em você. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos pela Tua palavra, Pai. Nós te louvamos, Pai, porque a Tua palavra não é aquilo que nós queremos ouvir, mas a Tua palavra é aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Aquilo que o Senhor preparou nessa noite, Senhor. Talvez se eu trouxesse a minha palavra, aquilo que eu queria pregar, ia ser uma palavra agradável, aquilo que todos queriam ouvir, Senhor. Mas o Senhor sabe onde precisamos ser tratados. O Senhor sabe o que precisa ser modificado na nossa vida, Senhor. O Senhor quer, ó Deus, uma entrega total, Senhor. Muitas vezes nós entregamos por metade, não nos entregamos por inteiro, Senhor. Nós cantamos, Senhor. Eu me entrego por inteiro, mas muitas vezes não estamos fazendo isso na prática, ó Deus. Então que essa noite seja uma noite verdadeiramente de entrega. Se tem coisas na nossa vida que tem desagradado a Ti, mas nós não estamos conseguindo largar, Senhor, nos ajude, Pai, porque somos fracos. Nessa noite nós queremos pedir, ajuda-nos, Senhor, socorre-nos, Senhor. Oh Deus, oh Pai, como é difícil caminhar sozinho, mas nós temos o Senhor para caminhar conosco, nós temos o Senhor para segurar as nossas mãos, nos livrando do perigo, mas nos ensinando o que é certo, Pai. Ai desse mundo se não houvesse a Tua igreja nesse mundo, Senhor. Ai desse mundo se não houvesse, Pai, os Teus discípulos, Senhor. É os Teus discípulos que fazem diferença nesse mundo, Pai. É os Teus discípulos, Senhor, que conseguem impactar esse mundo, Senhor. É os Teus discípulos que oram para que a nossa terra seja sarada, Senhor. Por isso nós, cada um de nós queremos ser, não multidões, mas nós queremos ser discípulos, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor.